Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do PDEcast, um espaço em que a gente fala de consultoria, de gestão, de um pouquinho de tudo que a gente gosta aqui. Hoje, eu, Alice Castro, estou aqui com o Zairon. Oi, Zairon, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo em paz, graças a Deus. Que coisa boa. O Zairon é empresário e recém terminou nossa formação Lions, também é um comandante do EAG, e hoje a gente vai falar sobre a importância da consultoria na vida dele como empresário, né? E internamente ele com essa formação de Lion, de consultor, guiando a própria equipe, né, Zion? Conta pra gente como que é a sua história, a sua empresa é de quê, né? Como é que você chegou até essa necessidade da consultoria, da gestão? Tá, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Zairon Cavalcante, né? Trabalho no ramo óptico e atualmente nós estamos na quarta loja, certo? Após fazer a imersão EAG, nós tivemos algumas dificuldades, nós estávamos passando por um caos com a nossa empresa e ao conhecer o pessoal do EAG, nós conseguimos organizar a casa propriamente dita, né? Inclusive hoje, dia 12/4, nós estamos abrindo a nossa quarta loja. Agora está na inauguração de uma das lojas. E isso é muito gratificante pelo fato de nós estarmos num momento onde nós estávamos sem esperança, né, desmotivados, e a partir do momento quando nós conhecemos uma consultoria, nós conhecemos um método, ao aplicar, a gente começou a ter uma outra perspectiva. A gente não pode se desanimar, a gente pode correr atrás, a gente pode crescer. Então, sim, hoje nós estamos com 4 lojas no ramo óptico e também faço o processo de consultoria também. Consultoria para outro dono de óticas também. Isso é muito legal a apresentar, porque assim como eu estava com muita dificuldade e consegui sanar essa dificuldade, eu estou passando essa minha experiência, um pouco de conhecimento para outro dono de óticas também que estavam na mesma situação. Então, esse é um dos principais papéis de um consultor que faz o seu trabalho bem feito, né? E quando você passou por essa fase, por essa transformação, o que você consegue distinguir que fez mais diferença? Tipo, organizou a casa, mas teve algum pulo do gato? Teve alguma coisa assim, alguma percepção muito diferente do que você tinha antes? Sim, teve sim. Um dos principais motivadores de que fez uma total diferença foi entender que o principal pilar, um dos principais pilares, que seria o domínio pessoal, eu estava deixando a desejar. A partir do momento que eu entendi que eu precisava ter um domínio pessoal, não só meu, mas da empresa, da equipe, fortalecer a cultura organizacional da empresa, ter um processo de uma liderança mais definida, isso fez uma total diferença. E foi aí que fez com que eu parei e percebi qual que é o propósito de ter essa loja aberta. Qual que é o propósito? Qual que é a entrega que eu quero fazer para os meus clientes? Quem que é meu cliente ideal? E a partir dessas perguntas, a gente começou a ter outra visão. E foi aí que surgiu o propósito, onde nós definimos no PDP a questão da missão, visão, valores, qual que é o nosso movimento, pelo que a gente trabalha, o que a gente busca, o que os clientes, quando eles pensam, ouvem, falam o nosso nome, o que a gente quer que eles sintam. Então, a partir do momento que nós tivemos essa clareza da nossa missão, visão e valores, isso fez uma total diferença. E isso só é possível quando você começa a mudar a si próprio. Porque não adianta você querer, você chegar para o seu funcionário, para o seu colaborador, só você faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, mas se você não tem nem você tem essa clareza, como que ele vai conseguir te ajudar a chegar no teu objetivo, né? Então, a partir do momento quando o pulo do gato foi basicamente quando eu comecei a ter clareza de onde eu queria chegar, e isso só foi possível com a ajuda, o passo a passo da consultoria, né? Eu costumo dizer que a gente sabe, eu costumo fazer uma analogia com o personal trainer, né? A gente sabe que precisa ir para academia, malhar, comer bem, mas se não tiver alguém no nosso pé ali, puxando a nossa orelha, não é assim, não é por aí, ligando, cobrando e nos apoiando, nos ajudando, tanto na questão do motivacional também, quanto na questão física mesmo, estando ali do nosso lado para dar aquele apoio,
É bem complicado você ter aqueles resultados. Você pode até ter, pode demorar um pouco mais, levar um pouco mais de tempo, ser um pouco mais dolorido, mas se você tiver alguém que esteja ali do teu lado para te ajudar, para te apoiar, fica muito mais fácil. Nossa, com certeza, né? E nessa jornada aí, né, a gente sabe que se a pessoa vai fazer atividade física, ela faz alguma coisa errada, ela pode se machucar, né? Você percebe que tem erros que as pessoas cometem, assim, na tentativa de fazer a gestão sem uma consultoria, ou consultores que cometem erros com os clientes? Você conseguiria, tipo, listar, assim, os piores erros, ou o que se faz de errado nessa vida de empresário? Sim, sim. Inclusive, ontem eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que o que você precisa saber antes de abrir uma ótica, né? E lá foi onde a gente aplica aquele método Canva, fazer um planejamento de negócio, entender quem é o seu cliente, qual é o relacionamento, e você descrever todo aquele passo a passo. Isso seria o ideal, isso seria o correto a se fazer. Mas o que a gente observa é que a maioria dos erros que as pessoas cometem, elas observam, caramba, o pessoal está ganhando muito dinheiro com ótica, eu vou abrir uma ótica para mim. Sem entender todo o processo, sem entender se realmente isso ali faz sentido para ele. E ele simplesmente vai lá e abre aquela ótica, e ele começa a tomar prejuízo. Estou falando do ramo óptico, pessoal, porque eu trabalho com ramo óptico e sou consultor nessa parte. Mas os pilares do processo de gestão, o processo de consultoria, ele é aplicável e replicável em qualquer tipo de negócio. Independentemente se é farmácia, se é lanchonete, se é supermercado, os pilares de gestão, ele vai dar certo em qualquer negócio, certo? Então, por que eu costumo falar de ótica? Porque se você aplicar o processo, se você, por exemplo, começando do Canvas, se você fizer o Canvas, o desenho, o planejamento de negócio, tudo bonitinho, o que é seu cliente, o relacionamento, o que você vai oferecer, esse seria o negócio, o mundo maravilhoso de você conseguir montar um negócio. Mas a maioria das pessoas, elas vão muito por ilusão. Ah, isso dá dinheiro? Tá, vou comprar, não faz uma precificação correta, vou comprar por 10, vou vender por 20. Não sabe se isso ali vai gerar lucro para ela ou não, né? Então, isso são um dos erros que as pessoas cometem. E já no processo de consultoria, são, às vezes, por que o treinamento Lions é muito interessante? Porque ele ensina você a colocar o chapéu de consultor e, quando for necessário, ele tira o chapéu de consultor e coloca o chapéu de coach. E qual que é a importância disso? Tem momentos na vida do empresário que ele só vai ter uma transformação quando essa transformação parte dele. Como assim, Zé, essa transformação parte dele? Se você, consultor, só fizer o trabalho de consultoria, fizer tudo pelo... Não, a gente precisa fazer assim, assim, assado, assim, assim, assado, e não deixar o empresário tomar as próprias decisões, parar e refletir como, nessa situação que eu estou vivendo agora, o que eu preciso fazer para me sair dessa situação? E é isso onde vai o chapéu de coach, e ele vai estimular o empresário a buscar a solução, solucionar aquele problema. Eu costumo até dizer que, assim, às vezes no nosso vocabulário não é para existir a palavra problema, e sim solução. Como solucionar isso? Ah, não, mas aqui tem um problema. Não é um problema. Como que a gente vai solucionar essa ocasião que está acontecendo agora? Então, por isso que a importância de não somente ser consultor, mas ter essa pegada de coach para a gente conseguir ajudar os empresários, né? E hoje tem muito disso, as pessoas, eu não vou nessa palestra porque lá vai ser, vamos falar bonito, mas quando chega na segunda-feira, vem a vida real, as pessoas, não é a mesma coisa do que eles estavam falando lá. É para isso que tem o nosso treinamento, né? Que eu falo nosso, porque eu já me considero parte dessa equipe maravilhosa. Então, isso tem ajudado bastante, tanto simplesmente antes de ser consultor, antes de trabalhar nesse setor, e até mesmo agora. Antes eu tinha uma visão, eu tinha uma mentalidade, mas agora é totalmente diferente. Então, tem esses erros e tem esses acertos. Então, sempre busque o lado dos acertos, que é aí onde vai fazer uma total diferença para você que é empresário. E essa questão, né, de faz a palestra no dia, palestra motivacional, e aí no dia seguinte, né, a vida volta às situações, né? É bem interessante porque muitas vezes, quando começa um processo de consultoria, ele começa muito na empolgação, né?
ai, vamos transformar o mundo. Eu brinco que é como se a pessoa fosse, né, precisar limpar um tapete, daí fala, não, vamos sacudir a poeira, fazer tudo de uma vez, e aí faz aquela bagunça toda e larga tudo daquele jeito. E as pessoas ficam até pior do que começaram, né? Porque primeiro se empolga, ai, que legal, vai acontecer. Aí começa a mexer com um monte de coisa, não finaliza nada, não entrega nada. Então, eu vejo que esse é um erro dos dois lados, tanto do consultor quanto do empresário, porque às vezes o consultor até quer fazer as coisas seguindo um plano, mas o empresário fica afobado, né? Fica aquela coisa, tá, e quando é que vamos ter resultado? E quando é que vamos fazer isso aqui? E aí fica metendo uma pressão no consultor e aí o consultor às vezes perde a mão. E também tem o contrário, né? A pessoa que quer realmente mudar tudo ao mesmo tempo agora. E aí, né, eu costumo... Até esses dias eu estava atendendo um cliente que ele queria fazer um monte de mudança. Eu falei, calma, se a gente mexer em muitas variáveis, vai dar um resultado e a gente não vai saber o que deu resultado, porque a gente mexeu em um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, vamos mexer em, né, vamos escolher as prioritárias, aí a gente colhe o resultado e depois mexe em outras coisas. Porque, senão, até para você poder fazer uma avaliação de lições aprendidas, né, Zairon? Tipo, como que eu vou avaliar o que funcionou para eu repetir se eu mexi em 80 coisas ao mesmo tempo, né? E assim, se 80 coisas deram certo, você até às vezes nem quer avaliar, deixa ali, né? Mas e se der errado? Como é que você vai saber onde é que você errou? Aí você joga no lixo, como diz o ditado, joga o bebê junto, né? Que você tá tudo ali, você não sabe mais diferenciar o que funcionou, o que não funcionou. Então eu vejo que esse também é um erro bem grande, assim, das pessoas, pela empolgação, talvez pela pressa, né? Tenta mudar a empresa inteira de uma hora para outra sem ter uma programação, sem ter uma ordem, uma prioridade, que é o que o Lions traz, que é o que o EAG faz também, né? Dentro do plano de ação. Então, é bem importante que a gente não negligencie o método de transformação, né? Que ele seja planejado, que ele respeite, como você falou, né? Que conecte com o empresário a partir do domínio pessoal, dessa questão do propósito da empresa estar alinhado com o propósito da pessoa, porque senão é muito fácil você se perder, é tanta coisa para fazer, né? Aquela lista do Tank, né? A lista de tarefas gigante. A lista de tarefas não acaba nunca. É que nem você falou um ponto que é muito interessante, às vezes a pessoa está muito ansiosa por resultado. Ah, não, eu vou começar esse treinamento, eu vou começar... Às vezes eu vou voltar um pouco antes. Você simplesmente está ouvindo um podcast. O podcast aqui do PVB, né? O podcast do EAG, ouvindo, cara, que legal, vou aplicar na minha empresa. Aí vai lá e começa. Aí nem terminou de aplicar aquele processo, já escutou outra coisa interessante, já corre lá e já quer aplicar. E tentar aplicar muitas coisas no negócio, sem entender o fundamento daquilo, acaba também gerando prejuízo. E a outra coisa que é muito importante, eu vejo muitos donos de negócio, que a primeira coisa, eles chegam para mim e disseram, como é que eu faço para me vender mais? Eu não quero vender mais, eu quero vender... Calma, não adianta você não entender como é que está o financeiro e você querer vender mais. Será que você vai ter fluxo de caixa para atender essa demanda? Né? Será como é que estão os processos de gestão? Será que os processos de gestão estão bem alinhados? Do que adianta você vender e você não conseguir fidelizar aquele cliente para depois vender novamente para ele? Né? Então, tem todos esses critérios que, às vezes, vender mais não é a solução do problema. Vender mais pode até acabar prejudicando. Então, você precisa entender todos os pilares para depois a gente colocar em prática. É que nem você falou, são tantos processos. Então, você começando, primeiro, se policiar, se autodesenvolver, o dono do negócio, que eu digo, né? Então, quando o empresário, Zé, mas eu não tenho uma empresa, eu quero montar uma empresa. Perfeito, você já está tendo essa clareza, tem muitas informações e você começa a ter essa clareza de como montar um negócio. Para quem já montou, mas eu já montei, Alice, eu já montei um negócio e agora? Calma, tem solução também, não precisa se preocupar, basta a gente começar cada processo e alinhando cada processo. Delegar o que for necessário, delegar, treinar pessoas capacitadas para isso aqui. Zé, mas se não tiver, eu não tenho funcionários capacitados. Isso é que nem o Marcelo sempre fala, né? Quando o João fala de Pedro, tem mais de João do que de Pedro, né? Então é interessante. Se você não tem uma equipe bem engajada, a culpa pode ser de você que não está sabendo delegar, não está sabendo montar o RCF, né? Mostrar as responsabilidades, a missão de cada um. Então isso é muito importante você ter. Então alinhar cada passo. Começou, terminou.
Preciso criar processo de PDCA para cada processo dentro da empresa. Delega e você vai acompanhar do seu liderado, né, de como que vai estar com esse andamento, como que está performando cada processo, né? Então, isso é muito importante também. E no seu caso, depois que você começou o processo, então, de transformação, como você falou, começou por você, pela sua mentalidade, pela sua clareza, né? Agora vocês estão abrindo a 4ª loja, está ajudando outros empresários. E a sua equipe? Mudou alguma coisa? Você percebe alguma coisa de diferente nas pessoas? Com esse novo chefe, né, mais direcionado ali, de 5W2H, plano de ação? Como que a equipe reagiu a isso? Foi fácil, foi difícil? Teve mudança? Teve gente que espanou e foi embora? Como é que foi esse ciclo para você ali com a equipe? Alice, essa é uma ótima pergunta, isso, que toda quinta-feira eu estou fazendo uma live com um dos colaboradores da loja, né? Colaboradores esses que eles vivenciaram o antes e o depois dessa transformação. Eu pergunto sempre na live como que tem sido a experiência dele antes e como está sendo a experiência dele agora nesse processo de gestão. E todos eles falam com a boca só, Zairão, antes a gente estava perdido dentro da empresa, a gente não sabia, começava um negócio, fazia outro, chegava no final do dia a gente estava perdido. Sem saber, cara, passou um dia, acho que eu não fiz nada. E agora não, cada um sabendo qual que é a sua missão, cada um sabendo quais são as atividades a serem desempenhadas dentro da empresa, e esse estímulo, essa cultura bem delineada, bem forte, os valores bem definidos da empresa, todo mundo está trabalhando com gás. Inclusive, na última live, até meu gerente falou, né, teve um processo de treinamento para liderança, tudo mais dela, e ela falou o seguinte, uma coisa que até me emocionou no dia que ela falou, Zerão, eu tô aqui não é somente pelo salário, eu tô aqui porque eu acredito na tua história, eu acredito na história dessa empresa e eu quero fazer parte dela. Então, a partir do momento quando um colaborador chega para você e fala isso te estimula e você começa a pensar, e você começa a perceber que você está fazendo um bom trabalho. Então, um pouco antes disso, eu estava pensando, vou continuar como lojas próprias ou vou continuar como franquias? Lojas próprias ou franquias? E quando eu fiz a matriz de percas e ganhos, eu entendi que o ideal, na nossa realidade, o que fez a gente brilhar os olhos vai ser franquias. A gente vai começar o processo de formatação de franquia. Mas por que isso? Porque o trabalho que nós estamos fazendo é o trabalho de transformar a vida das pessoas através da visão. E quando o nosso franqueado tem essa clareza disso, eu não vou mudar somente a vida do franqueado, a gente vai mudar a vida dos colaboradores. Então, isso vai ser uma cadeia que vai gerando transformação na vida das pessoas. As pessoas começam a ter mais clareza do propósito delas, as pessoas começam a ter mais vontade de sair de casa e trabalhar. Antes disso, elas chegavam para mim e falavam, Zairão, eu quando dava 6h30, eu já ficava, meu Deus, eu vou ter que trabalhar de novo. E agora as pessoas, elas chegam para mim e dizem, cara, não vê a hora, acorda 5 horas, toma um café, vai fazer uma caminhada e vai ler um livro, que agora dentro da nossa empresa tem a questão do autodesenvolvimento, né? Elas estão lendo livro para trazer para a reunião, apresentar alguma ideia, e tudo isso está estimulando mais ela. Então, e esses são dos papéis, uns pilares fundamentais. Você se desenvolver e desenvolver a sua equipe. E perceber que sua equipe realmente está sendo transformada. Não adianta de nada você ter pessoas na sua equipe que estão só pelo dinheiro. Pessoas desengajadas, que não tem sangue no olho para fazer a parada acontecer. E como você falou, realmente, algumas pessoas que não estavam alinhadas tiveram que ser desligadas da empresa. Isso, às vezes, é complicado, dói para a gente, porque a gente sabe que aquela pessoa tem uma família. Principalmente numa situação dessa, situação de pandemia, elas estão tendo necessidade de um emprego e tudo mais, mas se elas não estiverem alinhadas com os valores da empresa, não estiverem alinhadas com a cultura da empresa, não compensa. E aí onde entra a questão do líder, né? Líder não é só bônus, tem os ônus também. E essa questão do desligamento, demissão, feedback, one-on-one, né? Que sentar e conversar, saber o que está acertando, o que está errando, tudo isso é muito importante. Né? Então, tem funcionários com 10 anos trabalhando conosco, então, tipo assim, vivenciaram 9 anos de uma forma, uma cultura baixa, e agora, com esse processo de transformação, está sendo difícil, mas elas fizeram
Tá sendo difícil voltar a ler novamente, voltar a estudar, mas como eu acredito nessa empresa, eu vou me dedicar o máximo possível. Então, isso é muito bonito, isso é muito massa. É legal que você vai ganhando aliados no processo e, ao mesmo tempo, gente que vai te cobrar, porque se você começar a balançar, não, Zero, não vamos voltar para trás, não, eu não quero mais aquela empresa, não, eu quero essa. Então, isso é legal, né? Porque a própria equipe a gente fala que é como se fosse uma pedra que você está empurrando no morro acima, né? Então, você vai segurando a pedra, e aí, quando você faz um planejamento estratégico, desenha processos, você vai criando muros de contenção. Então, é muito difícil quando você cria processos e cria uma cultura com a equipe, que essa pedra role de volta. Porque as próprias pessoas seguram, a hora que você tiver... Porque acontece, né? A gente cansa, tem hora que você está desanimado, mesmo com todos os processos, a gente é ser humano, né? Então, assim, num dia que você está meio... Ai, quer saber? Vamos fazer de qualquer jeito? Ele segura a pedra e fala, não vamos seguir o processo, vamos seguir. Então, é muito bom engajar as pessoas, né? E perceber que isso acontece. E o legal que você falou aí é que essa semana eu estava muito cansado por conta da reforma da loja, e eu falei para minha gerente, para o meu gestor, olha, vocês vão lá e vocês resolvem. E quando eles chegaram aqui, eles cobrando o engenheiro, cobrando o pedreiro, cobrando o arquiteto. Aí o cara chegou até brincando, ei, vocês que é a dona dessa empresa, vocês são muito chatos, vocês estão me cobrando demais. Aí ela começou a sorrir depois me falou, Zé, o pessoal pensando que a gente é dona aqui. Mas esse é um dos nossos valores, senso de dono. Se a gente não estiver aqui, eles vão fazer esse papel. E não somente na hora, por exemplo, você tem que ter senso de dono, só na hora de cobrar um cliente. Não, o senso de dono ele tem que estar em todas as áreas. Por exemplo, tem despesa. O colaborador automaticamente, olha, eu vou ter que economizar aqui, porque se a gente economizar aqui, vai ter mais faturamento para a empresa. Olha, eu vou economizar aqui, ou então eu vou trabalhar dessa forma. Então, isso é senso de dono. E isso entra já na questão do engajamento da equipe. É muito legal. Eles começam a defender, né? Defende os processos, defende a marca, defende a qualidade. Isso é muito legal. E se você pudesse dar uma dica para um empresário, né, ou para um consultor que está chegando, né, numa empresa no estilo da tua, que está em expansão, né, que encontrou o propósito ou está em busca, né, que dica você daria? Qual seria a sua, né, recomendação de ouro aqui? Na verdade, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, que, na verdade, eu peguei essa frase, né, que o conhecimento que nos trouxe até aqui não vai ser o mesmo que vai levar para o próximo nível, né? E isso é importante porque nós temos nossas crenças, nós temos nossa forma de pensar, mas isso nós chegamos até aqui, tá? E como que eu faço para ir para o próximo nível? Você sempre vai precisar de uma ajuda externa. E essa ajuda externa nada mais é do que pessoas que já vivenciaram, pessoas que já passaram por aquela experiência e pessoas que estão no nível acima. Então, você consegue economizar tempo, você consegue economizar dinheiro se você contratar uma consultoria especializada. Zero, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não tenho tempo. Tudo isso é desculpa. Porque essa concepção de tempo e dinheiro, para muitas pessoas é relativo. Tem pessoas que gastam 100 mil reais em uma reforma de uma loja, mas não tem coragem de pagar 5 mil reais em uma consultoria. Né? Então, às vezes, paga 100 mil reais numa reforma para poder nem saber se aquela reforma daquela loja vai estar gerando lucro, qual é o tempo de payback daquele investimento. E se ele contratar uma consultoria, porque relativamente 5 mil reais seria barato para o tempo que ele vai economizar, para a economia que ele vai ter, isso é fundamental. Então, se você estiver pensando em crescer, em expandir o seu negócio, em lucrar com o seu negócio, a ajuda externa é fundamental. Isso é sem sombra de dúvida. E para o consultor? Você, no lugar de empresário, que dica que você dá para o consultor? Acabou de chegar o consultor na empresa, vai começar. O que você falaria para ele? Agora, você tem os 3 chapéus, né? O do coach, do consultor e do empresário. Que dica que você daria para esse consultor? Para o consultor, na minha visão que eu tenho hoje, para o consultor, eu daria a dica seguinte: ele não fazer todo o papel do empresário. Ele instigar o empresário a buscar a solução para o problema.
Se, por exemplo, se o empresário está tendo um problema de fluxo de caixa, se ele chegar, olha, eu vou querer aqui, vamos lá, eu vou precisar desses números para me fazer isso, eu vou precisar dos números para me fazer conciliação bancária. Não. Fala para ele, olha, se você faz conciliação bancária, não faço. Você faz levantamento orçamentário? Não faço. E mostrar para ele a importância do levantamento orçamentário, do conciliação bancária, e começar a fazer com que ele, o empresário, faça ou busque alguém fazer. Então, essa questão, o consultor, ao invés de fazer ele instigar o empresário para fazer, isso gera mais resultado do que ele foi fazer. Então, tem muito essa questão. O papel do consultor é de suma importância, mas ele sempre tem que instigar o empresário a fazer do que ele mesmo fazer no lugar do consultor ou do empresário. O protagonismo, ele é do empresário e da equipe. Né? E o consultor, ele vai ajudando, guiando, estimulando. Acho perfeito isso. Assim que eu fui fazer o acompanhamento com o EAG, teve uma coisa muito interessante, uma pergunta que tinha lá no raio-x, né? E ela perguntava o seguinte: no decorrer do acompanhamento, de quem que vai ser o maior esforço? Do especialista, do comandante, né? Ou dos dois? Eu sempre tive essa concepção, assim, se eu quero uma coisa, eu corro atrás. E no momento, se eu estava buscando ali, a responsabilidade seria minha. Então, eu basicamente botei a responsabilidade de toda a melhoria vai ser minha. Eu que vou, se o especialista pedir, eu tenho que correr atrás, aprender, buscar conhecimento. Então, é basicamente isso. Mas nem todo empresário tem essa concepção. Ah, não está dando certo, joga a culpa no gerente, joga a culpa no fulano, no sócio. Não, a culpa sempre vai ser do empresário. Eu estou falando agora no papel de empresário, tá? Então, no caso, qualquer coisa que acontece dentro da empresa, a culpa vai ser minha, porque eu não deleguei, eu não treinei, eu não cobrei. Então, sempre o empresário tem que buscar essa responsabilidade. E até mesmo a questão do crescimento. Se a empresa quer crescer, a culpa, os méritos é do empresário, em buscar esse crescimento, buscar ter essa clareza, né? Então, tem muito disso. Com certeza, e é uma visão, a sua visão é diferenciada, né? Muitos empresários têm esse hábito de colocar, eu gosto muito de brincar, falar a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então a pessoa, existe uma consciência de que a responsabilidade é dela, e ela sai distribuindo. Mas eu vejo que um pouco do papel do consultor também é trazer essa clareza, né? É estimular que a pessoa perceba que, tudo que acontece na organização, é como você falou, a pessoa não está engajada, mas quem é que contratou? Quem é que formou? Quem é que deixou desengajar? No fim, né, volta para a liderança. Então, não é uma culpa que pesa ao ponto da pessoa desistir, mas é uma responsabilidade que pesa ao ponto da pessoa entender que ela precisa mudar. Né? Então, a consultoria tem esse papel de levar essa clareza, né? E também de auxiliar, como você falou no início, o que mais fez diferença para você, de se perceber nesse papel, né? De quais são as responsabilidades e tudo mais. Então, é bem importante, né? Que tanto o consultor quanto o empresário vejam o processo como um processo de transformação pessoal e profissional, né? Da organização. Porque, no fim, não tem como você sair do mesmo jeito depois de um processo desse, né? E o legal disso tudo é que eu sempre costumo falar muito sobre propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o propósito do seu propósito dentro da empresa? E as pessoas às vezes, caramba, Zé, tu fala muito de propósito, mas se você não tiver esse propósito, eu costumo fazer uma analogia com aquele joguinho do dado, né? A gente tinha um início, aí tinha todo um caminho para percorrer até chegar no final. E o que acontece? É basicamente isso. O propósito seria o objetivo final. Onde você quer chegar lá no final? Você começa a jogar o dado, você começa a brincar, e no decorrer desse caminho vai ter vários desafios. Você vai precisar voltar algumas casinhas, você vai precisar ter algumas dificuldades, você vai perder pontos. E é isso que acontece basicamente na vida do empresário. Se você tiver
essa clareza de onde você quer chegar, qual é o seu objetivo final, isso fica mais fácil, você já tem clareza, começar a fazer planos de contingência, olha, pode acontecer isso. Se eu não fizer isso, e se isso acontecer? E começar a se perguntar e começar a se questionar, né? Então, isso é muito importante, você ter essa clareza do seu propósito. E muito mais importante é ter o propósito pessoal, estar alinhado com o propósito profissional. Eu sempre costumo falar da questão das três motivadores de abrir uma empresa, né? Que é a necessidade, vocação e propósito. Mas, querendo ou não, se a pessoa tem um propósito com aquilo. Meu propósito é transformar a vida das pessoas através da visão, que esse é o nosso propósito hoje. Mas se meu propósito pessoal não estiver alinhado com esse propósito, eu quero trabalhar com outra coisa que não esteja alinhado com isso, de nada adianta. Entende? Então, é por isso a importância de ter a clareza, né? Por isso a gente fala muito do PVE profissional e do PVE pessoal, né? E é interessante isso estar alinhado, estar coerente para que você consiga ter resultado e consiga ter um resultado mais rápido com isso, né? Até porque, se não tiver coerente, o resultado não tem gosto nenhum, né? Minha empresa está dando dinheiro, mas eu acho... Eu quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar com outra coisa. Ai, né, que legal. É aquela coisa assim, sem sal, sem né? Sal. Quando, a empresa realiza uma coisa que você acredita, né? Que você entende que é o que você deveria estar fazendo. E, além de realizar isso, ainda traz o retorno financeiro para você e para sua equipe. E você poder oferecer uma... Eu vejo isso, né? Assim, os maiores orgulhos que o empresário tem é você ver as pessoas ao seu lado crescendo. Teu funcionário comprando uma casa, o outro casando, e você fala, caramba, né? A nossa empresa está levando prosperidade e ampliando possibilidades, não só para mim. Não é só o meu bolso que está feliz, né? A gente está vivendo um propósito e está enriquecendo outras pessoas também. Então, isso é muito bacana, né? Aquele propósito que se tangibiliza, né, em realizações. Agora, se a gente vive um propósito muito lindo, cor-de-rosa, mas a gestão não tá boa, a gente vive um conflito, porque daí a empresa é uma delícia trabalhar lá, só que as pessoas não estão prosperando, né? Porque a empresa não é próspera por falta de gestão, muitas vezes. Então, esse casamento do pessoal e o profissional, ele passa pela gestão naturalmente, né? E o legal que você falou aí, dessa questão de as pessoas estarem do teu lado e elas estão tendo resultado. Assim que a gente fez uma contratação há pouco tempo, mais ou menos 6 meses, e assim que a gente faz um alinhamento inicial para a gente conhecer quais são os motivadores, né, quais são as aspirações, e essa colaboradora, ela falou o seguinte, olha, não, meu sonho é comprar minha moto e fazer minha casa. E isso que legal, a gente espera que a gente possa contribuir na realização desse seu sonho. A gente começou a trabalhar muito mais, agora mês passado ela chegou com a motinha dela na loja. Quando ela chegou, todo mundo comemorando, aí ele comprou a moto. E isso foi tão gratificante, ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela começou a dizer, cara, vocês estão contribuindo com a realização do meu sonho. A gente consegue, e isso é muito gratificante. Agora, esse mês, ela já começou a comprar o material da casa dela. E não só isso, as outras colaboradoras já conseguiram realizar muitos feitos também. Eu sempre mostrando para ela, olha, a empresa cresce, eu quero que vocês cresçam junto. Eu não quero que vocês passem 5, 10, 20 anos no mesmo cargo. Eu quero que vocês cresçam, que vocês comprem a franquia de vocês. Eu quero que vocês sejam gerente regional. Não sei, eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês busquem se identificar no que mais brilham os olhos de vocês dentro da empresa e vocês corram para isso. Para isso que a gente tem um plano de carreira, tem um PDI também, que é o plano de desenvolvimento individual para cada área. Enfim, a gente sempre está contribuindo para o crescimento dos nossos colaboradores, que é isso que é muito importante também. Não só a gente crescer, mas a gente contribuir com o crescimento deles também. É demais, né? Porque daí esse propósito, ele vai tomando forma, né? Com o cliente, com o colaborador. É muito legal. Sarão, eu queria te agradecer. Foi excelente bater esse papo contigo. Obrigada mais uma vez. Desejo para você, para a sua equipe, né? Para essa rede que não para de crescer, muito sucesso, que vocês cada dia vivam cada vez mais o propósito. E que essa tranquilidade que você passa, esse sorriso de quem está satisfeito com o que
tem conquistado, que ele continue e só se amplie, né, com o crescimento dos negócios. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por buscar mais conhecimento, né? Você podia estar mergulhado só na rotina e você ainda consegue tempo e espaço na agenda para aprender mais sobre gestão, para fazer com a gente, né, todo o ciclo de formação do Lions. E eu tenho certeza que todo esse investimento que você está fazendo em você, na sua formação e na sua equipe, vai voltar com juros compostos, que é a maior mágica do universo. Não, eu tenho a agradecer também, muito, mas muito mesmo vocês, porque eu até falei para o Manuel na live que eu fiz com ele, que depois que eu conheci vocês, meu pensamento mudou completamente. E se eu pudesse voltar no tempo e fazer alguma outra coisa, o que eu faria? Eu faria basicamente, teria entrado no EAG e nos Lions com antecedência, que isso eu teria economizado muito dinheiro na minha vida, né? E isso teria economizado muito tempo de aprendizado. Então, eu sou eternamente grato a vocês, gratidão por vocês terem contribuído no meu crescimento pessoal e profissional. Eu tinha uma mentalidade, depois que eu conheci vocês, ela subiu em cima. E isso, eternamente grato por vocês terem feito parte dessa contribuição do meu crescimento, do crescimento da minha empresa, ter voltado novamente a minha esperança, a vontade de continuar a crescer, né? Então, isso, muito obrigado, gratidão, e que precisar, a gente vai estar à disposição, tá? Que maravilha, obrigada, Zairão. Tudo de bom para você. Parabéns pela nova loja, que dê tudo certo na inauguração hoje. E para quem está nos acompanhando, nós estamos já na segunda temporada do PDEcast, então tem toda a primeira temporada para você acompanhar no SoundCloud, no Spotify e também no YouTube. Então, siga aí Performance de Excelência e acompanhe nosso conteúdo. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.